Vamos fugir um pouquinho do nosso estilo, né? Uma palavra mais exortativa, e vamos trazer uma palavra mais de ânimo e esperança. Colossenses capítulo 3, verso 15, irmão, diz assim a palavra do nosso Deus: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Colossenses capítulo 4, verso 2, para a gente fechar. Continuem a orar, vigiando em oração, com ação de graça. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui está ensinando a igreja sobre algo que eu entendo muitas das vezes nós falhamos, que é sobre a gratidão como um estilo de vida. O tema da mensagem dessa manhã é: seja agradecido. Você percebe que o apóstolo Paulo, nos 3 versículos, ele termina falando sobre gratidão. O verso 15 ele diz: sejam agradecidos. O verso 16 ele termina com gratidão no coração. E o verso 17 ele diz: dando por ele graças a Deus Pai. Em tudo o que fazemos. Gratidão não é só um momento no ano, não é só no culto de ações de graça que nós damos, que por sinal tem sido uma realidade cada vez mais escassa na igreja brasileira. Eu lembro porque eu fui nascido e criado na igreja, quando eu era pequeno, havia muito mais cultos de ação de graças. Tudo era motivo para dar culto de ação de graça em casa. A compra de um carro, entrar para a faculdade. E hoje parece que a correria da vida, o desejo de ter sempre mais, os problemas e as lutas têm roubado a gratidão do nosso coração. Mas o salmista, por exemplo, vai dizer que nós devemos entrar pelas portas com ações de graças, que nós devemos render graças ao Senhor, que nós devemos bendizer ao Senhor. Paulo vai dizer, por exemplo, em Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Nós não fomos chamados para ter um dia de gratidão. Gratidão não é só no nosso aniversário, ou só na virada de ano, mas gratidão é um estilo de vida. Um estilo de vida que deve, inclusive, mover as nossas ações. Por que nós servimos ao Senhor? Por que nós entregamos a nossa vida ao Senhor? Porque estamos aqui numa manhã tão quente, depois de uma semana de correria no trabalho, só para pedir? Ou também para adorar e para expressar a nossa gratidão? Porque mais um ano que vai se findando, como cantava a Cristina Mel, é mais um ano que fica a mão do Mestre, em cada dia, em cada nascer do sol, em cada pôr do sol, a cada ano, a cada conquista, nos mínimos detalhes, em tudo nós vemos a mão de Deus, nos abençoando, nos guiando, nos guardando, e devemos ter esse sentimento em nosso coração. A gente não vem à igreja só para receber, a gente vem à igreja cultuar o Senhor, e faz parte do culto a ação de graças. E a ação de graças é uma ação pública, de reconhecer, de entender que tudo vem do Senhor. Por isso, quero trabalhar apenas com 2 pontos. Esse é um tema tão extenso, poderíamos falar várias coisas. Mas nessa manhã eu só quero trabalhar com 2 pontos sobre a importância da gratidão. E o primeiro ponto é que a gratidão tem a ver com o reconhecimento. Você só agradece a alguém que você reconhece que tem a ver com aquilo. Por exemplo, eu não posso chegar para o pastor nessa manhã e falar: pastor, muito obrigado pelo Pix de 5 mil que o senhor fez ontem para mim. Estou precisando, né? Vai que... Já viu como você vai dizer a alguém muito obrigado? A primeira coisa que a gente, a pessoa fala é: obrigado pelo quê? Você só agradece a alguém quando você reconhece que aquela pessoa fez algo por você. Ateus não agradecem a Deus. Ímpios não agradecem a Deus. Não foi o conselho que Daniel deu a Nabucodonosor? Ó rei, arrependa-te dos teus pecados e reconhece o Senhor. Não foi a ira de Deus que acabou com a festa em Daniel capítulo 5 do rei Belsazar? O que Daniel disse para o rei?
Você está adorando os deuses de prata e de ouro, que não veem e que não falam. Mas o Deus cuja sua vida está nas suas mãos, a Ele você não tem dado honra e não tem dado glória. Irmãos, a Bíblia tem muitos textos de alegoria, de hipérbole, de figuras de linguagem. Mas quando Jesus diz em João 15, sem nem nada podeis fazer, não é uma expressão de linguagem, não é uma figura de linguagem. Jesus está falando literalmente. Sem Ele, nós não somos nada. O que o profeta diz em Lamentações? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Amém. A cada nascer do sol é um motivo para darmos graças a Deus. Senhor, a tua misericórdia se renovou sobre a minha vida. Eu tenho o privilégio de trabalhar de madrugada, eu nascer do sol, eu costumo dizer isso para Deus. Não vou dizer que eu digo todo plantão, mas muitas das vezes eu digo: Senhor, obrigado por as tuas misericórdias acabaram de se renovar sobre mim. E elas são a causa de não sermos consumidos. Irmãos, tudo que temos vem do Senhor. E precisamos ter isso em mente, irmãos. Porque o diabo tenta roubar isso do nosso coração, as circunstâncias. Abre comigo o texto de Deuteronômio capítulo 8, que eu quero ler com você, porque fala exatamente sobre isso. Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 7. Tem a importância de reconhecer. Olha o que Moisés vai dizer para o povo. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez, em que não lhes faltará nada, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes vocês extrairão cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos, e louvarão o seu Deus pela boa terra que lhes deu. Preste atenção nesse versículo 11. Tenham um cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo que vocês têm, se eleve o seu coração, e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de alidez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, e afinal lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhe dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu ao Pai de vocês como hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus, e seguirem outros deuses, os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro, hoje, que vocês certamente serão destruídos, como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim vocês também perecerão, porque não quiseram ou obedecer à voz do Senhor seu Deus. E infelizmente exatamente foi o que aconteceu com Israel. A gente fala muito sobre a prova que derruba muito crente, mas também tem o outro lado da moeda. Tem muito crente que cai por causa do período de bonança. Tem muita gente que, enquanto está na pindaíba, está desempregado, está enfermo, não sai da igreja, não perde um minuto de oração, não perde um evangelismo, está aqui clamando, buscando, guerreando. Mas quando vem o tempo de bonança, quando começa a prosperar, se esquece do Senhor.
Quando ele começa a ter condições de estar na casa de praia, ao invés de estar na igreja. Quando ele começa a ter condições de passar o dia no shopping. Quando ele começa a ter saúde, não precisa vir mais à igreja buscar cura. Ele se esquece do seu Deus. Ele se ensoberbece. Irmão, se você estudar a história dos reis de Judá, foi isso que aconteceu com vários deles. É a história de Saul. O Senhor o escolheu. Mas o que Deus disse para Samuel? Me arrependo de ter escolhido Saul como rei, porque Saul me deixou. Que você não esteja na presença do Senhor por falta de opção, irmãos. Porque sejamos realistas, estar na comunhão com os irmãos é bom. Estar aqui, conversar, você sai para lanchar, aí você não tem dinheiro, o irmão paga um lanche para você, isso acaba sendo um lugar de convívio social, você brinca, os jovens começam a namorar, mas e quando você não precisa mais disso? O Senhor continua sendo primazia e sendo a coisa mais importante na tua vida? Quando você cresce profissionalmente pelo seu esforço, que você estudou, você batalhou, mas você continua lembrando que tudo veio do Senhor, que você estudou, você fez a sua parte, mas você só fez isso porque o Senhor te sustentou, porque o Senhor te deu a vida. Na teologia se chama causa primária. Deus é a causa primária de todas as coisas. Então tudo que fazemos, só fazemos porque Ele nos deu condições para fazer. Você só estuda porque você tem as suas plenas faculdades mentais, porque se não tivesse, você não estudaria. Nós tivemos agora recentemente naquela mega operação um policial civil que morreu em 40 dias. 40 dias. O cara estuda uma vida inteira para passar no concurso. E quem acompanha o concurso sabe que o concurso para a Polícia Civil é disputado. O cara conseguiu pegar um salário só. O que somos nós sem a graça do Senhor, irmão? Que adianta ter 1 milhão na sua conta se você sair por aquelas portas e morrer? Que adianta todo conhecimento? Que adianta as conquistas, irmão? Se o Senhor não nos guardar, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela, tudo vem dele, irmão. E nós precisamos nos lembrar disso. Amém. Nós precisamos ter esse sentimento de gratidão, que não foi o nosso braço. Ímpios têm dificuldade de dar glória a Deus, porque eles atribuem ao seu braço. Não foi por isso que Nabucodonosor foi pastar com os animais? Lembra? O texto diz que Nabucodonosor estava passeando no seu palácio e disse: eis aí a grande Babilônia que eu edifiquei para a minha glória. E na mesma hora um anjo apareceu no céu e disse: para que você saiba que o Senhor governa sobre os homens e Ele concede o reino a quem quer, tu vai passar um tempo com os animais. E a Bíblia diz que Nabucodonosor começou a crescer pelo, unhas, e ele foi pastar. O grande rei do império da Babilônia foi comer capim com os animais. E no capítulo 4 ele diz: até que eu olhei para o céu e entendi que o governo, o domínio, o poder pertence a Ele. Aleluia. Aleluia. Tudo que temos vem dele, querido. A casa que você tem, a família que você tem, o trabalho que você tem, as roupas que você veste. Oh, se não fosse o Senhor, Salmo 124, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, diga a Israel, os nossos inimigos teriam nos engolido vivo. Irmãos, o diabo precisou de um dia para acabar com Jó. Um dia, irmãos. Deus entregou Jó na mão do diabo um dia e disse: não toca nele. O diabo tirou tudo. Depois o diabo volta e diz: mas também eu não toquei nele. Deus diz: toca nele, mas não a ponto de matá-lo. O texto diz que Jó amanheceu enfermo no alto da cabeça, a ponta dos pés, irmãos. Irmãos, se o Senhor nos entregasse na mão de Satanás 5 minutos, no míssil entrava por essas portas e nos matava. E a graça do Senhor tem nos sustentado, irmão. Você mora no Rio de Janeiro. Chegar em casa vivo todo dia é um milagre, irmãos. É graça. Você tem trabalho. Não sei que você gostaria de ganhar mais, todos nós. Mas quantos
gostariam, irmãos? Quantos gostariam de estar no nosso lugar, irmãos? Quantos oram para ter aquilo que nós temos e nós não reconhecemos no Senhor? E se você não é fiel um pouco, você não vai ser muito, irmão. Se você não consegue ser grato e feliz com aquilo que Deus te deu, não pense que quando tiver mais você será grato. Que você reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Que você reconheça que tudo vem dele. Que sem ele nós não somos nada. E eu quero entrar no segundo ponto. A gratidão, ela fortalece a nossa fé. Amém. Olhar para tudo que Deus tem feito na nossa vida nos dá ânimo e alegria e confiança para enfrentar as adversidades que virão. Abra comigo a sua Bíblia no livro do 1 Samuel, capítulo 17, verso 32. Primeiro Samuel 17:32 diz assim: Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando via um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este teu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu a Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isto, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje do pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: vem aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, e eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, das aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas minhas mãos. Aleluia. Irmãos, talvez para nós falar de matar um leão seja um grande feito, mas se você ler a Bíblia, você vai ver que Davi não foi o único que matou um leão. Naquela região, você matar um leão não era algo tão absurdo. Você enfrentar um urso, o que eu estou querendo dizer com isso? Derrotar um leão e derrotar um urso não tinha nada a ver com derrotar um gigante. Achar que Davi estava apto para derrotar Golias porque ele matou um leão e um urso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Golias era guerreiro desde a sua mocidade.
velocidade, invicto, quase 3 metros de altura. A Bíblia diz que a couraça que Golias dava no peito pesava 56 quilos. Golias tinha um escudeiro à sua frente. A experiência de Davi, humanamente falando, com um leão e com um urso, não servia para aquilo. Você não pode fazer uma prova de ensino fundamental e achar que está apto para entrar na faculdade. São dificuldades completamente opostas. Mas por que a gratidão te fortalece? Porque quando Davi diz para Saul, Davi diz: Saul, eu enfrentei um leão, eu enfrentei um urso, mas Saul, não foi eu, foi Deus comigo, Saul. Amém. E o Deus que foi comigo contra o leão, contra o urso, é o mesmo que será contra o Golias, porque para Deus o Golias e o urso é a mesma coisa. Para Deus te abençoar, para Deus curar uma dor de cabeça e um câncer é a mesma coisa. Para a medicina não é. Se você confia nos homens, você vai entrar em crise. Se você fica ouvindo esses coaches malditos que dizem que a força está em você, você vai se decepcionar. Porque a ciência não tem resposta para um homem morto há 4 dias. A ciência não tem resposta para 5 pães e 2 peixes alimentar uma multidão. É por isso que nós temos que reconhecer o Senhor em tudo na nossa vida. Irmãos, tem uma frase de Jonatas para o seu escudeiro que é linda. É que eu não gosto de tatuagem, senão eu tatuava ela no meu braço. Certa vez, Jonatas estava com o seu escudeiro e encontraram uma guarnição de 20 filisteus. 2 homens contra 20, com espada. E Jonatas vira para o seu escudeiro e diz: presta atenção nesse sinal. Se eles falarem, venham até nós, o Senhor nos entregou nas nossas mãos. Mas se eles falarem para a gente ficar aqui, deu ruim. Mas se eles falarem, venham, então vamos. Porque para o Senhor tanto faz operar através de muitos ou de poucos. Aleluia. Para Deus tanto faz, irmãos. Deus não precisa da economia do Brasil para te prosperar, irmãos. Devemos votar certo, devemos orar, mas não caia nesse terrorismo que vão fazer no que vem. A nossa vida está nas mãos de Deus e para o inferno que vai ganhar a eleição. O Senhor governa as nossas vidas. O Senhor está no seu alto sublime trono, cale-se diante dele toda a terra. Foi o que Abacuque disse. Para Deus tanto faz. Deus te prospera no deserto, irmão. O Deus que fez pau cair do céu, o Deus que fez carne cair, mas que ele precisa do governo para te abençoar. Ele cuida de nós, Ele é Senhor. Você acha que o céu está em crise, irmãos? Você acha que Deus está lá acompanhando o resultado das eleições e dizer: ih, Miguel, deu ruim. Para com isso, irmãos. É que nem gente, às vezes as pessoas vão para viajada. Você acha que quando Adão pegou o céu, Deus convocou uma reunião de emergência, Pedro diz que o Cordeiro estava preparado antes da fundação do mundo? Deus nunca é pego de surpresa, irmãos. Deus está sempre à frente. O John Piper tem uma frase que eu amo, ele diz: Deus está nesse momento trabalhando 10 motores na sua vida. É possível que você esteja a par de 3. Como disse Lutero, eu não me preocupo com amanhã, porque Deus já está lá, Deus já está em 2030, irmãos. Deus já está no futuro, não é o que João viu. João não viu o livro da vida, as almas sendo julgadas, já na mente de Deus já aconteceu, porque Deus já é temporal, irmão. Deus passeia pela história, Ele não se perde no tempo, Ele não se atrasa, Ele não está preso em circunstâncias, Ele faz o que Ele quer, quando quer, irmãos. A nossa dependência está dEle. E a gente fala isso da boca para fora, mas às vezes a gente se esquece. É por isso que você vê crente desanimado. Ou então você vê crente tentando culpar outros. Ah, isso aconteceu por causa dos outros. Eu nunca esqueço uma frase que o pastor compartilhou comigo. Ah, os outros estão impedindo o meu ministério. Se Deus chamou, ninguém impede, irmãos. Deus chamou Davi, quem foi Saul para impedir Davi de chegar ao trono? O problema é que às vezes a gente está querendo vencer na nossa força, não na força do Senhor. É por isso que Deus disse para o seu profeta: não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. O
Entender que Deus é soberano, irmãos. Entender que Deus governa sobre todas as coisas. Entender que tudo o que temos vem dele. A tua casa vem dele. A tua família vem dele. O teu emprego vem dele. Falávamos hoje de manhã, nós falamos sobre isso. Às vezes a gente quer fantasiar muitos milagres, a gente está mais preocupado com o que Deus faz do que o que Deus faz. Se você chegar no mercado sem dinheiro, encher o carrinho e alguém pagar a sua conta, glória a Deus, aleluia. Mas se no quinto dia útil você pega o seu pagamento, vai no mercado e compra o que você precisa, glória a Deus, aleluia, porque é Deus que dá o sustento. É Ele que dá força para trabalhar, é Ele que abre a porta do emprego, irmãos. É Ele que nos sustenta, tudo vem dele, o pão nosso de cada dia nos dá onde? Jesus está ensinando a pedir, mas a também reconhecer. Jesus está dizendo, peçam, mas entendam que o pão de cada dia vem dele. Aleluia. Não foi a tua força, não foi o teu braço, não é o teu intelecto. Se estudamos, se aprendemos algo, é pela graça de Deus, irmãos. Mas o que somos nós, sendo Espírito Santo de Deus, irmãos? Somos nós. Nós estamos cheios de homens no púlpito, cheios de conhecimento, de teologia, de hermenêutica, de exegese, de homilética, de escambau, sem vida, sem Deus. Sermões que são palha, porque, irmãos, sem o Espírito Santo a gente não faz nada, irmão. Aí está cheio de louvor por aí, com os melhores músicos. Até porque tem igreja profanando o altar, botando músico do mundo para tocar no altar, porque toca bem. Mas o que são os músicos profissionais sem a presença de Deus, irmãos? Não era a harpa que expulsava o demônio de Saul, era a presença do Senhor na vida de Davi. Amém. Se Deus estiver contigo, vai dar certo, irmãos. Isaac cavava no poço, entulhava, ele cavava outro, saía água, entulhava. Isaac estava no deserto, irmãos, mas a bênção não estava no deserto, a bênção estava sobre Isaac. Quando a bênção do Senhor está sobre as nossas vidas, Ele faz o que ninguém pode fazer, irmão. Meu convite a você nessa manhã é: olha, como Deus disse para Davi, veja de onde eu te tirei, de trás das malhadas do teu pai, e te coloquei para ser príncipe do teu povo. Nós precisamos olhar para o passado, sim, irmãos. Nós precisamos entender tudo o que Deus fez na nossa vida. Entender que talvez você hoje reúne as situações do país. Eu não estou falando que você tem que estar satisfeito com tudo. Mas talvez houve um tempo que você não sonhava ter metade do que você tem hoje. E você esqueceu de agradecer a Deus. Oh Deus. O desejo de ter mais, as lutas da vida te fizeram esquecer que hoje você reclama que está comendo carne de segunda, mas houve um tempo que só tinha um ovo na mesa. Quando tinha. Minha mãe teve, meu avô tinha 8 filhos. E eu acho que ele achou que era pouco, ele ainda criava uma sobrinha dele. Então na casa dos meus avós era meu avô, minha avó e mais 9 crianças. Minha mãe conta que Coca-Cola era só os domingos. Meu avô comprava uma garrafa de 1 litro, botava água, gelo e açúcar e dava um copo de 200 ml para cada um. E hoje a gente toma Coca-Cola como quem toma água. R$ 7,00 você compra uma Coca. O Brasil já passou por momentos muito difíceis. E a gente reclama tanto, irmão. E às vezes a gente vem para a igreja só para pedir. E não se dá conta de tudo que Deus tem feito na nossa vida. Verdade. Eu trabalho com condomínio de luxo na Barra. E o que tu vê que eu fiz algo de justiça entrando lá, e eu falo, por isso que o Dário diz que doce é o sono do trabalhador, que é comando do público. Eu não durmo com medo da Polícia Federal bater na minha porta às 6 horas da manhã. Eu durmo tranquilo. Nem quando minha esposa está roncando muito, dá para dormir. Dá para dormir. Essa noite foi tensa. Eu vou pagar o preço hoje, mas ainda bem que hoje eu vou dormir no trabalho, meu irmão. Ai, irmão, Deus é o nosso sono. Ninguém pode comer um pão com ovo, mas a gente tem paz. A gente tem alegria. Irmão, você já agradeceu pelos seus amigos? Como é bom ter amigos. Se você tem dificuldade de fazer aniversário, porque tem muita gente que vai chamar, glória a Deus por isso, porque eu conheço gente rica que fica implorando para os outros ir. Uma vez eu fui num aniversário num restaurante que eu nem queria ir, mas minha mãe falou, ele está desesperado porque não vai ninguém.
Como um restaurante de luxo lá do Iguaçu, o cara pagou a conta toda, o Glória, tem alguns anos. Mas eu falei, por que adianta você ter dinheiro para bancar? Mas não tem um amigo de verdade para sentar na mesa contigo. Você tem dinheiro, mas você acha que todo mundo que está ao seu redor está contra você, ou só está com você porque quer os teus bens e não porque gosta de você. Agradeça a Deus pelas coisas simples. Já quando o André uma vez ele me levou aqui de manhã e ele falou isso, e eu tinha sentido isso na noite anterior. Irmãos, às vezes chegar em casa, sentar no sofá, estar com a sua família, estar vendo uma série, irmãos, que coisa maravilhosa que o Senhor nos deu. Porque Salomão diz em Eclesiastes que comer e beber e desfrutar do fruto do seu trabalho é o presente que o Senhor dá para aqueles que o amam. Você poder desfrutar, irmãos. Sei que aqui ninguém está só dando dinheiro, mas você poder ir num rodízio. Falei com a minha esposa uma vez alguém foi no shopping, acabou o negócio, falou, mas vamos jantar? Eu falei para ela, caramba. No início do nosso casamento, quando alguém chamava para ir no rodízio, você quer avisar com 2 meses de antecedência para poder juntar o dinheiro para ir. Hoje a gente acordou e disse, vamos. Olha como o Senhor tem sido bom para conosco. Eu vou pastor na próxima. Pode deixar. Você poder receber as pessoas em casa, irmãos. Poder fazer uma comida simples. Tem gente que não pode receber ninguém em casa. Seja grato pela tua igreja, irmãos. Pela liderança que te ama, que tem compromisso com a palavra de Deus, que não deturpa o Evangelho. Não, você não tem noção de quanto uma igreja pode destruir vidas, irmãos. Quem já foi de igreja com liderança abusiva sabe, casamentos acabam por causa de pastores, irmãos. Que subam, que dizem, você tem que estar aqui. Eu lembro no domingo de manhã, eu falei, pastor, eu vou estar de manhã, eu vou tomar café com a minha esposa, com a minha mãe. E a minha esposa vai. 10 horas da manhã, a gente estava passando ali de Uber. Aí o Breno estava na porta, eu assinei para ele, liguei para a minha esposa e disse, que privilégio estar numa igreja, que eu não preciso me esconder, porque estou indo na casa da minha mãe na hora do mundo, porque se o pastor vê, chama atenção. Tem igreja que isso te faltar, irmão. Eu soube uma vez de um presbítero que falou, pastor, eu preciso visitar meu pai está morrendo. O pastor disse, o problema dele, você tem compromisso. Só que o presbítero era o homem de Deus e disse, eu não estou te pedindo, eu estou te comunicando. Tem gente que o pai e a mãe morrem e não vai visitar, irmãos. Tem gente louca por aí. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por tudo. E para terminar, eu quero apenas compartilhar alguns textos que falam sobre isso, para a gente poder ir para o final. Salmo 95, verso 1 e 2. Agora a Maria vai trabalhar um pouquinho. Salmo 95, 1 e 2 diz assim: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça e vitoriemos-no com salmos. Salmo 100, verso 4. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor, rendam de graças e bendigam o seu santo nome. Efésios 5, 18, 19 e 20, por favor, Maria. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, e cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tinha outros textos, mas eu acho que isso aqui é suficiente, isso aqui eu amo. Dando sempre graças. Sempre, irmãos. Em tudo. Nos momentos ruins, nos momentos difíceis. Mas isso aí é o que eu falei. Tem medo, ainda que me agradece nem as coisas boas, dirá agradecer as coisas difíceis. Que Deus nos conduza a essa maturidade. Mas hoje, nessa manhã, eu quero focar. Agradecer as coisas boas que Deus tem feito na tua vida. Lembre de tudo que você passou. O profeta diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Amém. Ele não diz: quero trazer à memória as coisas boas. Por quê? Porque às vezes lembrar dos momentos difíceis nos dá esperança. Lembrar dos obstáculos que superamos. Lembrar de momentos que nós passamos e nós achamos que era o fim. Nós achamos que não tinha mais jeito. Irmão. Quantas vezes a gente se vê nessa situação? Quantas vezes a gente se vê igual Israel? Na frente mar, do lado montanhas e atrás do exército, a gente diz: meu Deus, não tem mais jeito.
E o Senhor abriu a porta de escape, porque Ele dá escape e livramento, como cantamos tantas vezes. Ele tem cuidado, irmãos. Que no Natal você lembre disso. Lembra disso quando estiver na mesa da tua família. Não esquece de orar não, irmãos. Eu sei que às vezes a gente está na casa dos outros, mas se você é cristão, está na tua casa, se impõe, diz: aqui nós damos graças ao Senhor. Aqui nós reconhecemos que a mesa farta vem do Senhor, que os presentes vêm do Senhor, que a saúde vem do Senhor. Eu sei que Natal para alguns é um período mais difícil, porque outros não estão. Alguns que estavam na mesa e não estão, mas também tem gente nova na mesa, irmãos. Eu falo pela minha mãe, o pai dela já não está mais, mas a netinha agora está. A vida continua, irmãos. Veja as coisas boas que temos a agradecer. Você está com saúde, você está de pé, tem comida na mesa, a tua família está contigo. Agradeça a Deus. Veja, irmãos, que nós temos muito mais a agradecer. Como diz o hino do cantor cristão 323, se não me falha a memória, conta quantas bênçãos são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e há de ver surpreso o quanto Deus já fez. Se nós fôssemos numerar, quero até chamar o Ministério do Louvor, pois não fazer diferença, são 11h27, a gente vai tentar para terminar. Se a gente fosse dizer tudo que Deus fez em 2025, nós não teríamos tempo. Tanto livramento, tanto escape, tanta porta aberta. E eu quero te dizer algo além, não para te impressionar ou para te sensibilizar, mas você e eu não temos noção dos livramentos que Deus dá e a gente não fica sabendo. Eu, quando saio de casa, vou fazer essa oração: Senhor, frustra. Tu não tem noção, irmão, de quantas vezes o ônibus passou no ponto, os caras que iam assaltar estavam lá no ponto, e de repente falam para o outro: não vamos nesse não, vamos no outro. Eu sou muito observador, às vezes eu estou no ponto, os caras vão fazer sinal para o ônibus, depois eles vão fazer sinal para o outro ônibus que não tem nada a ver com o trajeto. Eu falo: meu Deus, quantos livramentos que Deus nos dá, irmão. Quantas vezes tu está para sair de casa e algo acontece, tu murmura, Deus te livrando, irmão. Quantas pessoas que Deus colocou no nosso caminho para nos abençoar, irmãos. A maneira de Deus nos abençoar é tão tremenda, irmãos. Já contei aqui para ele terminar. Eu sempre quis ter um computador com internet em casa, na época da adolescência, era difícil. Em janeiro de 2010 eu ganhei um computador de presente do membro da igreja. Me deu de presente o computador de 2010, era caro. Em fevereiro meu pai botou internet em casa. Em abril eu conheci a vida pela internet. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Faz uma guerra. Fazer uma guerra. Irmãos, olha como Deus move a história, irmãos. Quantas vezes você conheceu alguém que você não tinha noção que aquela pessoa ia te abençoar 2 anos depois? Quantas vezes Deus te levou por caminhos? Quantas vezes você fez 2 entrevistas de emprego e uma pagava melhor e Deus fechou aquela porta e você fica: poxa, aquela porta era melhor. E aí 5 anos depois você está promovido, ganhando muito mais nessa empresa e a outra fechou e não pagou os direitos de ninguém. Irmãos, confia no Senhor porque Ele governa a história. Ele sabe o ano de 2026, o ano de 2027, entrega a tua vida na mão dele. Veja aquilo que Ele tem feito, irmãos. O salmista diz: alma, retorna ao seu lugar de descanso, porque o Senhor tem sido bom para você. Irmão, às vezes no momento de crise a gente tem que dizer isso para a gente. Eu lembro que em 2019 foi o ano da minha vida falar isso para mim: cara, volta para o teu lugar de descanso, porque o Senhor nunca te deixou na mão. Amém, Jesus. Quem aqui pode se levantar e dizer: o Senhor falhou comigo, o Senhor prometeu e não cumpriu? Quem aqui pode, irmãos? Se Ele não falhou até agora, Ele há de permanecer fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Vamos ficar de pé. Eu quero te convidar a cantar essa canção. São tantas bênçãos, tantos motivos que meu coração não consegue guardar. Tantos milagres e livramentos do grande Deus.
agradece por tudo que fizeste. Eu louvo teu nome e sempre dou graças a ti. Mas eu quero te dar a oportunidade nessa manhã de vir aqui ao altar. A gente sempre vem ao altar pedir. Quero te desafiar nessa manhã, você que quer vir ao altar, só agradecer. Amém. Agradecer por tudo que Deus tem feito na tua vida. Eu creio que o Espírito Santo te fez lembrar de coisas que você nunca nem agradeceu. Já teve essa sensação? Às vezes eu te lembro algo que você diz: Senhor, eu nunca voltei para agradecer. Eu fui igual os 9 leprosos. Eu fui curado no caminho, mas eu não voltei para dar graça. E você que está no seu lugar também fica à vontade, mas agradeça a Deus. Agradeça. Vamos terminar o ano 2025 com gratidão nos nossos corações, porque o Senhor tem sido bom, irmãos. O Senhor tem sido extremamente generoso para conosco. Ele tem sido gracioso. Não vou fazer essa oração não, pastor. Vem orar. E como o pastor vai orar e depois vai terminar, eu só quero ler uma frase para vocês de uma série de humor, mas que eu acho muito maneira, que diz assim: eu queria que houvesse uma maneira de saber que você está nos bons e velhos tempos antes que eles acabem. Às vezes a gente está vivendo uma fase tão boa. Eclesiastes diz: nunca diga porque foram dias passados melhores do que estes, porque com sabedoria eu não perguntaria isso. Às vezes a gente está vivendo um momento bom e a gente não consegue ver. E daqui a 10 anos a gente vai sentir falta. Às vezes a gente está sempre no futuro, irmão. Sempre no futuro e no passado. E nunca reconhecendo a bondade de Deus no presente. Deus tem sido bom hoje. E Ele vai ser amanhã. E Ele foi no passado. Mas Ele tem sido bom hoje. Você tem coisas para agradecer hoje. Você tem coisas para agradecer em 2025. E que você tenha esse sentimento de gratidão no seu coração. Pastorzão, muito obrigado. Maravilha de mensagem, né, irmãos? Vamos agradecer a Deus enquanto fecha os olhos. Senhor, nos perdoa, Pai, porque muitas vezes nós somos tão murmuradores, a gente reclama, nunca está satisfeito com nada. Muitas vezes somos assim, até mesmo em relação à igreja, ao ministério. Clama, né? E hoje uma mensagem, Pai, tremenda, trazida pelo teu servo Rafael, com a inspiração do teu Espírito. Temos que ser gratos, Pai, por tudo. Por
pela família que temos, pela igreja que temos, pelo patrimônio que temos, pela vida, pelas oportunidades, eu costumo dizer até pelas lutas, porque elas nos fazem nos aproximar mais de Ti, ó Pai. Ó Senhor, só gratidão. Obrigado, 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 só gratidão. Porque tudo vem de Ti, Pai. Ó Senhor, e sei com a Tua igreja que nesse gesto, nesse movimento, entendeu a mensagem e o coração aberto e feliz agradece a Ti, Pai. Continua com o Teu filho, Rafael, ele continue sendo instrumento nas Tuas mãos. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado por essas vidas aqui. Obrigado por outras que virão. Em nome de Jesus. Amém. Celebra o Senhor. Podemos assentar.